Boa tarde, meu nome é Aldênio Burgos, sou aluno do mestrado no SIC e meu orientador é o professor Eduardo Alchieri. Hoje vou apresentar para vocês meu trabalho que trata sobre replicação de máquinas de estado paralelas com escalonamento híbrido. Na apresentação de hoje farei uma breve introdução, depois apresentarei a fundamentação teórica, o modelo proposto e os resultados encontrados até o momento. A replicação de máquinas de estado, ou SMR na sigla em inglês, é uma abordagem amplamente utilizada na implementação de sistemas altamente disponíveis e tolerantes à falha. Esses aqui são alguns exemplos de implementações de SMR que sustentam inúmeros serviços online que usamos diariamente. Apesar de ser mais simples fornecer um serviço utilizando um servidor único e centralizado, o serviço prestado seria no máximo tão disponível quanto o próprio servidor. Quando se deseja mais disponibilidade do que isso, a solução é utilizar múltiplos servidores independentes e um protocolo que coordena a interação entre os clientes e os servidores. Dessa forma, o serviço continuará disponível mesmo que um ou mais servidores falhem até um limite pré-definido, claro. No SMR, chamamos esses servidores de réplicas. O modelo clássico de SMR, todas as réplicas precisam executar todas as requisições exatamente na mesma ordem, restando pouco espaço para se aproveitar o paralelismo dos processadores multicore. Assim, a abordagem clássica e sequencial do SMR está ficando cada vez mais longe de seu desempenho ideal. Surgiu então a demanda por um SMR paralelo, capaz de aproveitar melhor a capacidade dos processadores modernos. Nesse esquema, podemos ver um serviço hipotético sendo atendido por três diferentes abordagens, em um único servidor multicore, em um SMR clássico e em um SMR paralelo. Só para deixar claro, esses símbolozinhos aqui, eles representam as threads. Tá? Na evolução do SMR, primeiro veio o modelo clássico de Schneider em 1990. Em 2004, com o Kotlin e outros, um paralelizador foi introduzido na réplica para aumentar o throughput do SMR. Ele recebe as requisições ordenadas e inclui um grafo interno. Esse grafo é compartilhado com um pool de requisições de threads de execução que buscam por requisições que não possuam dependências e que não estejam em execução. Quando uma thread termina de executar a requisição, a thread então exclui a requisição do grafo e passa a procurar outra. Nesse outro modelo de 2012, o IVE, existe uma réplica principal que recebe batches de requisições e repassa para as outras réplicas. Dentro das réplicas, um mixer divide o batch em microbatches paralelos de forma determinística e esses microbatches então são executados. No final do processamento, as réplicas executam um consenso para verificar se todas as réplicas alcançaram o mesmo estado final com as mesmas respostas. Quando ocorre uma violação de consistência, então as réplicas desfazem o processamento do batch e executam tudo de novo de maneira sequencial. Em 2013, os autores Santos, entre outros, propuseram uma arquitetura em pipeline. Nesse artigo, tanto a comunicação quanto a execução do processamento das requisições foram divididos em etapas que são atendidas por diferentes threads. Por exemplo, um thread recebe a solicitação, outro thread executa a solicitação e um terceiro thread responde aos clientes. Então, dessa forma, eles conseguiram aumentar o aproveitamento da concorrência dos processadores multicore. Aqui, eu gostaria de destacar três propostas recentes de PSMR, SMR paralelo, que apresentam diferentes abordagens para o problema. Na proposta de Marandi, de 2014, a chamada de escalonamento estático, a camada de comunicação foi alterada para entregar as requisições por meio de diversos grupos de multicast atômicos simultâneos. Cada réplica, então, estaria ouvindo esses grupos e tratando suas requisições independentemente como um SMR clássico.
O cliente deve então classificar as requisições de acordo com as categorias disponíveis, cada categoria sendo atendida por uma linha de comunicação diferente. Tá? Então, isso aqui é chamado de escalonamento estático. Na proposta de Alquier em 2018, entre outros, houve um avanço em relação à proposta de Manandi. Nela, o cliente ainda escolhe antecipadamente, através desse classifier aqui, a categoria de suas requisições, mas a comunicação é realizada em uma ordem total e o paralelizador, aqui na réplica, ele fica responsável por atribuir as requisições aos processos que a executarão concorrentemente. Nessa abordagem, é possível utilizar requisições que têm relação com mais de uma categoria. Nesse caso, o paralelizador irá coordenar com os threads executores para que a ordem parcial de dependências em todas as categorias da requisição sejam respeitadas e para que a requisição seja executada uma única vez. No artigo de Escobar, entre outros, em 2019, foi apresentado um estudo apontando melhorias no trabalho de escalonamento tardio de Kotler, de 2004. Nesse artigo, eles compararam o desempenho de diversas formas de grafo de dependências e estruturas de lock para gerir as dependências das requisições aqui nas réplicas. Nesse trabalho, a conclusão final é que um grafo livre de locks foi identificado como o de melhor desempenho para uso nesse tipo de PSMR. Existem outras propostas de SMR paralelo na literatura, mas por falta de tempo não vamos abordá-las nessa apresentação. O objetivo do nosso trabalho é desenvolver e avaliar uma estrutura de PSMR com alta escalabilidade a partir da combinação de abordagens anteriores que seja capaz de superar o desempenho de suas antecessoras. Esses são os dois modelos de PSMR que foram selecionados na nossa proposta. O de escalonamento antecipado, de Alquier em 2018, entre outros, e o de escalonamento tardio, com o grafo livre de locks, de Escobar, entre outros, em 2019. Esse aqui, como vocês podem ver, esse último diagrama é uma previsão do resultado do nosso trabalho para 2021, um escalonador híbrido. Aqui está um esquema detalhado do escalonamento antecipado. Nesse diagrama, vocês podem notar o cliente enviando requisições de cores diferentes por meio da camada de comunicação e consenso. Isso representa a decisão ainda do lado do cliente a respeito de que processo irá executar a requisição enviada, ou seja, a categoria da requisição. Na réplica, existe um processo ou pool de processos para cada uma das cores ou categorias das requisições enviadas. O paralelizador é um processo muito simples que coloca as requisições nas filas corretas. Quando a requisição possui mais de uma categoria, ela é inserida em mais de uma fila, ou seja, nas respectivas filas. E os executores responsáveis por essas filas coordenam o trabalho entre si para que para que todos aguardem enquanto um deles executa individualmente a requisição. Aqui, no modelo de escalonamento tardio, utilizamos uma estrutura de dados livre de bloqueios, que é o lock-free graph, para armazenar o grafo de dependências. Para o cliente, todas as requisições são iguais, ou seja, da mesma categoria. O cliente não precisa tomar a decisão antecipadamente. Na réplica, um escalonador é que vai decidir quais requisições devem ter a ordem respeitada, ou seja, a ordem parcial das dependências, e quais requisições podem ser executadas concorrentemente. Aqui não há especialização nos processos de execução, nos executores. Qualquer um pode executar qualquer requisição que esteja livre para execução. Na nossa proposta, vamos utilizar tanto o escalonamento antecipado quanto o escalonamento tardio. Dessa forma, permitiremos que os clientes categorizem as requisições, porém essa categoria será tratada pelos escalonadores e não pelos threads de execução. Os escalonadores que tratarão das categorias, eles utilizarão um conjunto de grafos de dependência livres de lock
para coordenar a ordem de execução das requisições, respeitando a ordem parcial de dependência entre elas. A respeito dos resultados do nosso trabalho, até agora conseguimos desenvolver o algoritmo de escalonamento híbrido do PSMR, realizamos um conjunto de testes iniciais standalone e realizamos também a integração com o módulo de comunicação que vamos usar, que será o BFT Smart. Ainda pretendemos realizar testes integrados com o BFT Smart e um estudo de caso aplicando o modelo proposto a um blockchain. Nesses gráficos, podemos ver a relação de desempenho entre a abordagem de escalonamento tardio com o grafo Lockr-Free e a abordagem híbrida. Na maioria dos cenários, o desempenho da abordagem híbrida superou com bastante folga o desempenho do escalonamento tardio. Nesse último cenário, onde o número de conflitos e transações globais foi relativamente alto, o desempenho das duas abordagens ficou muito próximo, apresentando até uma vantagem marginal para o escalonamento tardio em um ou outro teste. Aqui eu trouxe uma série de referências e agora estou disponível para tirar dúvidas, ouvir sugestões e qualquer outra opinião que tiver.